Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta segunda-feira. 16 pessoas foram presas hoje por suspeita de tráfico de drogas. A operação envolveu 200 policiais. Continuam internadas 2 vítimas do grave acidente de trânsito que matou 6 pessoas no final de semana no Triângulo Mineiro. Denúncia leva uma operação conjunta das polícias a fazer a apreensão de 700 quilos de maconha. Homem que saltou de uma cachoeira amarrado por uma corda, passou por cirurgia, mas o estado de saúde é grave. Cresce o número de homens com diabetes. Em BH, mais de 220 mil pessoas têm essa doença. Venda de genéricos cresce 70% no país. O mundo da beleza em BH. Feira de produtos traz novidades como redutor de volume para barba. Mais de 100 mil pessoas participaram da parada LGBT na capital. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Continuam internadas 2 vítimas do grave acidente de trânsito que matou 6 pessoas no final de semana em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. 2 caminhões e 4 carros se envolveram no engavetamento na BR-365, no trecho que havia sido interditado por causa de um incêndio que levou fumaça à pista. Uma carreta não percebeu essa interdição, manteve a velocidade e provocou a batida. Uma moça de 21 anos continua internada e a situação dela é grave. Há já um homem aí de 56 anos, ele segue no hospital, mas o quadro de saúde é estável. 16 pessoas foram presas hoje em Conselheiro Lafayette, na região central de Minas, por suspeita de participar de um grupo criminoso especializado em tráfico de drogas. A Operação Vendetta teve a participação de 200 policiais civis e militares que apreenderam drogas, 27 celulares, carros, notebooks, armas e munições. Quase 700 quilos de maconha foram apreendidos em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, neste fim de semana. A Polícia Federal montou uma operação conjunta para interceptar a droga e prender os traficantes. A droga estava neste veículo de passeio roubado. Os 681 quilos de maconha skunk, que é a variação da maconha, estavam nos bancos e no bagageiro. O suspeito que dirigiu o veículo tem passagens por tráfico de drogas e receptação. Ele é de Uberlândia e disse para a polícia que foi até Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, de ônibus, mas que desconhece quem entregou e quem receberia a droga. Segundo ele, a missão dele era deixar o veículo no posto de combustível próximo à cidade e que outra pessoa pegaria a droga. Mas a polícia agora compete investigar a origem dessa droga e quem era o verdadeiro destinatário dela aqui em Uberlândia. A apreensão de mais de meia tonelada de drogas aconteceu após investigações da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. A ação da Polícia Federal foi em conjunto com as polícias Rodoviária Federal, Militar e Civil. No sábado, policiais da FICO receberam a informação de que uma grande quantidade de droga, mais uma vez, estaria chegando em Uberlândia, provavelmente com origem no Mato Grosso do Sul, e essa droga viria para Uberlândia para ser vendida aqui, para ser consumida aqui na nossa cidade. 6 detentos tentaram fugir do complexo penitenciário Nelson Gria em Contagem na noite desse domingo. Segundo a Secretaria de Administração Prisional de Minas, os homens chegaram a sair da cela e da unidade, mas não conseguiram deixar o pavilhão. Com eles foram apreendidos uma serra e uma corda artesanal. Uma apuração interna foi instaurada. Foi a 3ª tentativa de fuga no complexo que fica na Grande BH somente neste ano. Está em estado grave o homem que sofreu uma parada cardíaca ao saltar de uma cachoeira de 30 metros de altura com uma corda, no esporte chamado de bungee jump. O acidente aconteceu em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Em um vídeo é possível ver o momento em que o homem salta e o instante em que ele chega ao limite da corda, ficando desacordado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um militar que estava no local prestou os primeiros socorros à vítima, que também sofreu uma lesão na bacia. Ele foi encaminhado para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo, onde passou por cirurgia na manhã de hoje. E uma brincadeira de criança teria sido a causa de um incêndio que atingiu uma casa na região de Venda Nova, aqui em BH. 2 viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar o fogo ali na rua Heleno Rodrigues da Silva, no bairro Mantiqueira. Segundo os militares, uma criança brincando com um isqueiro teria iniciado o incêndio.
O domingo foi movimentado no centro da capital. Pelo menos 100 mil pessoas participaram da 21ª edição da Parada do Orgulho LGBT de Belo Horizonte. O palco principal da festa foi montado na Praça da Estação, onde foram realizadas várias atividades artísticas. Mas a multidão não ficou parada e seguiu os trios elétricos até a Praça Raul Soares. O domingo poderia ter sido só mais colorido em Belo Horizonte, mas vai muito além disso. A 21ª Parada do Orgulho LGBT reforçou um pedido que é o mesmo há décadas. Infelizmente, o desejo era não precisar de discutir com a sociedade direitos fundamentais, direitos coletivos que estão preconizados na nossa Constituição Cidadã. Na concentração, palco com várias atrações, protestos políticos e diversas bandeiras. O prefeito Alexandre Calil, acompanhado de sua esposa, falou sobre a importância de defender a causa no segundo estado que mais mata LGBTs no Brasil. Inclusive, vamos fazer ano que vem uma casa de acolhimento, que nós vamos acolher quase 20 adultos, é transitória, como a gente acolhe as mulheres espancadas também, em casa que sofrem violência doméstica. Quer dizer, a gente vem amenizar uma coisa que não deveria existir. E não tem nada mais nojento do que o preconceito contra qualquer um que seja. O Luan sabe bem da importância de lutar pelos direitos. Ele é rainho de bateria do Queixinho, bloco de carnaval que não é formado por LGBTs e que apoia a causa. A intolerância ainda é muito grande, então a gente precisa fazer essa galera acordar de algum jeito. E se for para ser fazendo parada uma vez por ano, 10 vezes por ano, 1000 vezes por ano, a gente vai fazer até não precisar fazer mais parada nenhuma. Durante a parada, 1 minuto de aplausos para as 445 vítimas de homofobia no Brasil em 2017. 43 só em Minas. O hino nacional também foi cantado em forma de respeito e protesto de quem não busca mais que o mínimo em uma sociedade: o respeito. Mas é claro que todas essas reivindicações também foram feitas com muita alegria e muita música. E esse mar de gente aqui não ficou parado na Praça da Estação, não. A estimativa é que 100 mil pessoas saíram atrás do trio elétrico até a Praça Raul Soares, com muita união, respeito e animação. Tem como lutar com muita festa, muita alegria. Eu, por exemplo, sou hétero, tô aqui apoiando o movimento. Não precisa ser gay pra estar aqui. Você só tem que estar aqui simplesmente para compartilhar essa emoção, a compartilhar o desejo do respeito pelo próximo, assim como nós queremos para nós mesmos. A gente está aqui para reivindicar o que a gente nunca teve em toda a história do mundo, não só do Brasil, não só de ninguém. A gente está aqui para fazer história. Essa festa foi bonita e na paz, hein? Detalhe importante. E outro destaque de hoje é que os servidores da Rede Estadual de Educação decidiram parar de trabalhar a partir de hoje, desta segunda, até que a primeira parcela dos salários seja paga integralmente. A previsão é que o pagamento seja feito na próxima sexta-feira, segundo uma escala divulgada pela Secretaria de Estado de Fazenda. O governo justifica o parcelamento dos salários em função de queda na arrecadação e de problemas financeiros do Estado. E depois de uma série de acidentes causados por quedas de árvores aqui na capital, no período das chuvas, das últimas chuvas, uma força-tarefa foi iniciada para realizar podas e corte total de árvores. A ação está em fase final e mais de 22 mil árvores já foram vistoriadas para garantir a segurança aqui na cidade. Quase 30 equipes da prefeitura saem diariamente pelas ruas da capital para colocar em dia as podas e os cortes totais de árvores, as chamadas supressões. Esta cena tem se repetido mais intensamente desde o dia 19 de abril, quando o trabalho de uma força-tarefa começou. Em pouco mais de 2 meses, as equipes já executaram cerca de 19 mil podas e quase 4 mil supressões. Os trabalhos vão até o próximo dia 19 e, a partir daí, os cortes vão ocorrer de acordo com a demanda da população. De acordo com Henrique Castilho, superintendente da SUDECAP, um dos grandes motivos das supressões são as pragas. A supressão, ela iniciou, todo o início desse trabalho desse ano, principalmente após chuvas, foi nas árvores que estavam com praga, né, que estava aí com besouro metálico, com a mosca branca, que são árvores que realmente é mais possíveis de caírem, né? Então, a gente iniciou o trabalho aí. Agora, também tem várias árvores, tem raízes expostas, que estão quebrando o passeio, que entra para dentro das casas, também são aves que a gente tem que suprimir.
Para este professor de botânica da UFMG, as ações da administração municipal estão sendo exageradas e podem causar um desequilíbrio ambiental. As aves elas tiram água do solo e levam para a atmosfera, então elas amenizam a temperatura e isso deixa o clima mais úmido, especialmente agora nessa época de inverno bastante seco. As aves elas deixam um ambiente mais sombreado, então diminui a temperatura, então elas proporcionam melhor condição de saúde para a população aqui em Belo Horizonte. Fora isso, elas atraem uma fauna também, então os bichos que dependem das árvores, elas vão embora quando as árvores são cortadas. A prefeitura diz que cada caso é estudado por especialistas antes de proceder com a poda ou com a supressão. A SUDECAP ainda ressalta que novas mudas serão plantadas em substituição às plantas que foram totalmente cortadas. A prefeitura diz que vai esperar a chegada da temporada de chuvas para fazer o replantio destas árvores que foram retiradas aqui na capital. Mais que dobrou o número de homens brasileiros com diabetes. Entre 2006 e 2017, o crescimento foi de 54%, segundo dados do Ministério da Saúde. Aqui na capital, cerca de 220 mil pessoas têm a doença, que é um dos principais fatores de risco para problemas cardiovasculares e uma das principais causas de mortes e de internações aqui no município. Foi por causa de um calo no pé que o Agmar descobriu que tinha diabetes. Esse calo não sarava, cada dia que passava agravava mais. Me encaminharam a um posto médico mais próximo da minha casa e de lá já saí direto para um hospital já sabendo que eu era um diabético, eu não sabia. E a partir dessa data foi só piorando as coisas, acabou que eu tive que amputar o pé também desse diabético. E o Agmar faz parte de uma estatística preocupante. Segundo uma pesquisa, nos últimos 11 anos, cresceu em 54% o número de homens com diagnóstico para diabetes. Este endocrinologista explica que os números podem variar e que o diabetes tem que ser uma preocupação tanto para os homens quanto para as mulheres. O estudo é uma epidemia mundial, a obesidade e o diabetes, a gente chama de diabesidade, um carrega o outro. O homem é mais predisposto que a mulher a ter aquela chamada obesidade central, obesidade visceral. E ela que é mais, vamos dizer, teoricamente vinculada às doenças cardiovasculares, ao diabetes, essas complicações que vêm do excesso de peso. E 3 fatores podem ser determinantes para o diagnóstico da doença que afeta 400 milhões de pessoas no mundo. Você tem casos na família, você tem mais chance. Não é uma sentença, não é porque seu pai é seu avô que você vai ser, mas existe a maior chance. É o lado genético, é o lado da obesidade, que tem a ver com os hábitos de vida do mundo moderno, sedentarismo, comida mais fácil, né? E o envelhecimento. À medida que o tempo passa, a pessoa nasce com uma predisposição genética, o pâncreas vai ficando mais gasto pela lei do uso e desuso e com isso, com a idade mais avançada, tende a surgir a doença. Ou seja, aquela história que só tem diabetes quem come muito doce é uma enganação. O Agmar até gosta de um docinho, mas se adaptou muito bem à nova rotina alimentar. Sei que não é fácil você manter uma alimentação adequada, mas eu consegui isso, é uma dor constante. E você fazendo atividade física, você não tem essa dor, a alimentação controla a sua glicemia, você fica muito tranquilo. É uma vida normal. E é exatamente esta a recomendação médica. Apesar de alguns cuidados, vida que segue. Ou melhor, nova rotina que segue. Dieta alimentar, comprimidos e às vezes insulina em alguns casos. Mas existe hoje um arsenal até vasto para tratar o diabetes. O difícil é as pessoas estarem atentas à qualidade de vida e ao cotidiano, de estar investigando as coisas ou até mesmo estar se alimentando ou cuidando melhor. As pessoas hoje têm preocupado muito com o cotidiano e esquecem de si mesmas, né? E nós vamos falar mais sobre saúde no próximo bloco, quando você vai conferir que cresce o consumo de genéricos no país. Médicos e pacientes confirmam a eficácia dos medicamentos. Quase 20% depois da chegada dos medicamentos genéricos, depois de quase 20 anos, fazendo a correção aí, depois da chegada dos medicamentos genéricos ao Brasil, a produção não para de crescer. Esses remédios conquistaram a confiança de médicos e pacientes e já representam 70% do mercado. São pelo menos 3 medicamentos todos os meses para controlar diabetes, pressão e colesterol. A preferência da dona Lucia é pelo genérico, que tem o mesmo princípio ativo dos remédios de referência, também conhecidos como originais. Faz efeito. Eu faço controle, né?
E está dando resultado. Os primeiros genéricos foram lançados no Brasil há 18 anos. Hoje já representam 70% das mais de 4 bilhões de unidades farmacológicas produzidas no país no ano passado. São pelo menos 6.300 produtos fabricados por 120 laboratórios diferentes. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, só nos últimos 3 anos, o número de novos remédios genéricos saltou de 146 para 336. Os testes são todos rigorosos, tem que passar pelas fases, que são 4. A Anvisa, ela faz todos os testes e deixa o medicamento genérico igualzinho o de referência. A prescrição de medicamentos genéricos no país aumentou 65% desde 2015. Eles custam cerca de 35% menos do que os remédios originais. Estão ganhando cada vez mais espaço no mercado, graças à confiança dos consumidores e dos médicos, que não para de crescer. Esse retorno do paciente após usar o medicamento e um relato que está sendo positivo para ele, isso tem me dado mais segurança na hora de prescrever um medicamento genérico. Mas o genérico não é indicado para todo mundo. É o caso da dona Estela. Eu tomo remédio para tireoide e o genérico, nesse caso, não faz efeito para mim. O genérico não é para todo mundo. Há casos em que o medicamento genérico não funciona e nós optamos pelo medicamento original. Com preços mais acessíveis, o produto amplia o acesso da população à saúde. Eu me sinto bem, mas em conta é uma opção boa para mim. E o assunto agora é autoestima. Se você não é feliz com a própria aparência, não importa a sua idade, pare o que está fazendo agora e ouça com atenção o que tem a dizer o professor de física mais famoso do Brasil. O Pachecão conta a própria experiência de não se aceitar. Meus queridos, muitos jovens se acham feios, tímidos, desajeitados e chegam até a pensar que não conseguirão nada na vida. Gostaria de dizer a esses jovens que eu também pensava da mesma forma. Eu era inseguro, silencioso, assustado, distante, temeroso, um varapau, esguio e feio, além de outras particularidades inexplicáveis. Era um prodígio de inibição, sem um menor apio. Caso esquecesse de que era feio, não faltavam garotas para me informar disso. Talvez um espectro de humano. Parecia que eu havia engolido um cabo de vassoura. Uma figura tão retraída, rapaz, que chegava às raias da invisibilidade. Achava-me menos capaz que os outros e era fortemente incerto de minhas capacidades. Consequências imediatas da estupidez. Estava mais inclinado para a acomodação do que para a luta. Não havia flagelo mais funesto. Difícil imaginar uma existência tão tediosa. Quando andava pelas ruas, as pessoas de Laranjal me olhavam com a simpatia piedosa que os fracassados merecem. Mas aprendi ao longo da vida, meus queridos, que feio não é ser feio. Feio é ter uma beleza inútil, alienada, explorativa e sem destino. O feio faz-se bonito quando ele faz diferença no mundo. De mais a mais, a beleza não faz feliz aquele que a possui, pois ela atrai inveja e, na maioria das vezes, perseguição. Então, seja do jeito que você é. Aproveite a vida, curte o momento. É isso aí. Este é o seu momento. Faça o melhor. Bye, bye. É isso aí. Siga em frente. E a Fiat Chrysler, uma das maiores montadoras de automóveis do país, sediada em Minas, anuncia que vai investir 8 bilhões de reais junto com a cadeia de fornecedores, isso nos próximos anos. No dia do aniversário de 42 anos da Fiat em Betim, o convidado do Conexão Empresarial foi Antônio Filosa. O italiano, que mora no Brasil há mais de 20 anos, é o presidente mais novo da história da Fiat. Depois de 2 anos como diretor-geral da Fiat na Argentina, ele assumiu a presidência da Fiat Chrysler e vê um bom momento para investimentos. O Brasil está começando a retomada econômica e isso vai ser cada vez mais claro e mais forte nos próximos meses. É bom para nosso mercado e, em geral, para a economia. Novas tecnologias devem ser trazidas para a fábrica em Betim. Um investimento bilionário e que deve gerar mais de 6 mil empregos nos próximos anos. Bom, o investimento de 8 bi em 6 anos, ele é nosso junto com fornecedores. Não é somente FCA. FCA mais os 180 fornecedores que temos aqui na área. Filosa palestrou e falou sobre os investimentos para dezenas de empresários e autoridades que estiveram presentes no Conexão Empresarial. O evento é organizado pelo grupo VB Comunicação.
E veja a seguir, o Inhotim abriu as portas nesse fim de semana para corredores que disputaram uma competição que misturou esporte e cultura. Os últimos lançamentos do setor da beleza estão sendo apresentados em Belo Horizonte até amanhã. Centenas de pessoas foram até o Expo Minas conferir de perto o primeiro dia da 15ª edição da Professional Fair, maior feira de beleza de Minas e a maior mostra brasileira do setor fora de São Paulo. Então nós temos aqui não só uma oportunidade de capacitação de quem já é profissional, mas sim de quem também quer entrar nesse mercado. E novidades não faltam na feira. Neste estande, por exemplo, é possível desvendar o segredo dos cabeleireiros. Um produto de reconstrução instantânea que está sendo lançado com exclusividade na região sudeste. É um reconstrutor instantâneo que você borrifa no cabelo e o cabelo é reconstruído em apenas 3 minutos. Depois você aplica a hidratação e você tem a emoliência nesse fio, sedosidade, maciez e brilho. Já na maquiagem, o Neto mostrou que manchas na pele já não são mais um problema. Como ela tem melasma, melasma é uma despigmentação da pele mais escura. Então nós temos que equilibrar usando a colorimetria da maquiagem e da pele dela, misturando alguns produtos. Então eu misturei corretivo coral com corretivo amarelo e um tom da pele dela e fiz essa uniformização que camuflou a mancha do rosto dela. Ah, e aquele exagero na maquiagem também vai ficar para trás. Se chama bruma, ela tira o excesso de maquiagem. Então se a pessoa carregou demais na base, no pó, eu consigo remover usando esse produto. Você espirra sobre o rosto, uma distância mais ou menos de 30 centímetros. E espera secar. Quando ela seca, ela absorve o excesso de maquiagem. E tem crescido cada vez mais a presença do público masculino aqui na feira. Há 4 anos, éramos 6% dos visitantes. Neste ano, a expectativa é que chegue a 30%. E uma das justificativas está bem aqui. A barba, uma tendência que não deve sair de moda tão cedo. Para quem não acredita, a evolução nas barbearias já é tanta que dá até para alisar os pelos do rosto. Pode ser tanto um alisamento como também a redução de volume. Por isso que nós temos o Botox como também a progressiva. Um lado nós não fizemos, que é para o pessoal realmente ver a diferença. Nós deixamos o tempo de pausa, que é mais ou menos 40 minutos, de acordo com o resultado que você quer, ou muito liso, ou somente tirar o volume. Depois que nós enxaguamos, nós secamos, passamos a chapinha e aí depois lavamos de novo. Então aqui a gente consegue ver, ó um lado como a barba está bem alinhada e o outro lado todo sem forma. A feira será realizada até amanhã. E você aí deve estar se perguntando, e a crise? Ela também existe no setor, mas muitas vezes vira uma solução. Eu falo que o segmento de beleza, ele sofre, mas sofre um pouco mais bonito. Ele sofre diferente. É um mercado que tem uma facilidade de se modificar. O Brasil é um exportador. Nos próximos 3 anos, o Brasil vai se tornar o maior mercado mundial. Isso tudo fez com que o mercado também sentisse menos essa situação. A Professional Fair está sendo realizada no Expo Minas, na região oeste da capital. E aplicativos de transporte de passageiros estão autorizados a voltar a funcionar na cidade de Confins e também ali na área do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, na Grande BH. A decisão da Justiça de Pedro Leopoldo foi publicada hoje e derruba um projeto de lei sancionado antes pela Prefeitura. O maior museu a céu aberto do Brasil abriu as portas nesse fim de semana não só para quem queria ver arte. Centenas de corredores disputaram uma prova em meio às belezas de Inhotim, em Brumadinho, na Grande BH. 900 corredores ocuparam as trilhas e puderam apreciar parte deste acervo botânico com cerca de 4.500 espécies. No percurso, muitas obras de arte contemporâneas. A corrida, que reuniu atletas de 15 estados e 6 países, deu largada à programação de férias no Inhotim, um dos maiores museus a céu aberto do mundo. Aqueles lagos lindos do Inhotim, as árvores, a vista, foi lindo. A paisagem, a natureza, muito bacana, muito divertido mesmo, valeu a pena. E é exatamente esta natureza exuberante misturada com obras de arte que faz do Inhotim um local ainda mais procurado durante as férias de julho. A expectativa é receber cerca de 50 mil visitantes só este mês.
Este grupo, com 40 arquitetos do interior de São Paulo, chegou cedo e com disposição para explorar 20 quilômetros de arte com natureza. O dia está maravilhoso, o céu azul, propício para isso mesmo, né? Para passear e curtir as obras lindas que tem aqui. As obras, elas estão de grande relevância, elas são importantes e elas complementam dentro daquilo que a gente explica em sala de aula. Tem passeio para o dia todo, entre jardins e mais de 20 galerias de arte. Os fusquinhas coloridos foram apenas um dos motivos que trouxeram esta família de São Paulo até Minas Gerais. Eles estão gostando, acho que o fato de ser a céu aberto, parecendo um parque, um zoológico, chama mais a atenção das crianças. Dona Gilda e o marido aproveitaram o sábado de sol para uma boa caminhada. Estou maravilhada e eu devo continuar porque ainda vou dar a volta. Espaço para correr e para brincar. Os irmãos Pedro e Bernardo aprenderam que dá para se divertir muito no museu. Aqui é um lugar que tem muito espaço para correr. Aqui é um lugar muito fantástico para crianças. E quem fica cansado das atividades pode procurar um cantinho na sombra para relaxar. Esse localzinho aqui é privilegiado pela natureza. Essa obra de arte aqui para a gente relaxar, para que é melhor. Momento que a gente se encontra de paz, consegue descansar, esquecer todos os problemas que o nosso país e o mundo têm. Incrível. E uma última informação, neste momento os bombeiros estão atendendo um chamado de incêndio em vegetação aqui na capital. O fogo está localizado na rua Barão de Jacuí, no bairro Planalto, região norte de BH. Os bairros Mangabeiras e Vila Coqueiral, aqui em BH também, além de Vespasiano, registram ainda incêndios em vegetação nesta noite. As ocorrências estão em andamento e as áreas destruídas não foram informadas. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua atenção e até amanhã.